Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. E muitos, portanto, afluíram para aquele lugar, tantos que nem mesmo junto à porta da casa eles conseguiam achar lugar ou se aproximar. Enquanto isto, do lado de dentro da casa, Jesus anunciava-lhes a palavra, ensinava o Evangelho. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens amigos do paralítico. E não podendo aproximar-se dele, obviamente por causa da mesma multidão presente ali, eles decidiram subir no telhado da casa e descobrirem o telhado exatamente no ponto correspondente à parte da casa na qual, sob o telhado, estava Jesus falando, de tal modo que eles se aproximaram ouvindo a voz de Jesus, até que disseram, é aqui. E então baixaram o leito em que o homem amigo deles, doente, jazia, enfermo, há muito tempo. Então Jesus, olhando para aquele leito descendo, para aqueles homens lá em cima, que baixavam o leito com um homem nele amarrado, 4 homens, um de cada ponta, baixando com cordas ou com couros, mas fazendo o leito chegar com o enfermo até a parte de baixo onde Jesus estava. Jesus, vendo isso, não viu uma penetração escusa na casa, na propriedade privada. Ele viu algo para além disso. Aqui se diz, vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. A fé se torna visível por atos, por obras, por ações. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu, com as minhas obras, te mostrarei a minha fé. Vendo-lhes a fé que os tinha feito saírem de casa, pegarem um amigo, levarem um leito pela rua, amarrarem o amigo no leito, tentarem fazê-lo entrar pela porta e verem que isso era impossível, decidirem fazer uma violação da propriedade privada na casa de terceiros, assumiram o risco da má interpretação ou mesmo da confusão, mas porque criam em Jesus e criam em qualquer que fosse a palavra de Jesus em favor do amigo deles. Criam que o que quer que acontecesse só poderia ser bom e ser bem. Vendo-lhes a fé. Era o que eles criam, e foi porque eles creram que eles fizeram. Eles nem falaram, eles fizeram, eles agiram, eles se movimentaram. A fé se manifesta pelas obras de cada um de nós. A minha vida, os meus atos, as minhas ações expressam a minha fé, o sentido da vida, o valor da vida, os significados da vida para mim. Estão manifestados pelo que eu faço todo dia, pelas minhas prioridades, pelas minhas entregas, pelo amor do meu coração, que não consegue amar sem expressão, sem manifestação. O verdadeiro amor se manifesta, portanto, se torna visível. Amor que ninguém nunca vê não é amor, é subjetividade poetizada. O verdadeiro amor se deixa ver, vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé, vendo-lhes a esperança, vendo-lhes o amor, vendo-lhes a fé. Jesus disse ao paralítico, ao amigo deles, filho, os teus pecados estão perdoados. Isso é uma coisa maravilhosa. Vendo-lhes a fé, perdoou o pecado do amigo. Na realidade, Jesus vem a curar esse moço depois, mas só porque alguns dos teólogos e dos escribas e dos fariseus e dos
profissionais de Deus, dos cientistas da Escritura, assim ditos e assim presumidos, alguns desses que estavam ali dentro da casa, tomando o lugar de gente carente, mas estavam ali assentados, só para ver o que acontecia, arrazoavam entre si nos seus corações. Que é isso? Viu a blasfêmia? Que loucura! O cara é doido! Está dizendo, filho, estão perdoados os teus pecados. Que maluco! O que a gente está fazendo aqui? Que doido! Agora a gente pegou ele. Alguns dos escribas estavam sentados ali, arrazoavam nos seus corações, por que fala ele deste modo? Por que ele está perdoando pecados de pessoas? Por que um homem perdoa outro homem? Ele é um homem de 30 e poucos anos. Que audácia! Já não bastava esse incensamento de todo mundo querer ouvi-lo, e ainda ter o descalabro dos indivíduos que abrem o telhado e baixam um amigo. Como se não bastasse isso tudo, ele ainda aceita isso, trazendo para si uma validação. Blasfema, um poder e uma autoridade só congruentes quando aplicados por Deus ou a Deus. Os teus pecados estão perdoados. Foi só por causa disso, inclusive, que o outro assunto veio. Porque a primeira fala de Jesus não foi sobre cura de doenças físicas, cura de impossibilidade ou impotência física, ou atrofia física, relativa à paralisia. Não. A primeira fala dele, quem sabe, seria a última, foi: os teus pecados estão perdoados. Talvez até porque, com a certeza de que os seus pecados estavam perdoados, o indivíduo se levantaria. Algumas pessoas vivem paralisias que são fruto de culpa, como muitas mulheres ficavam paralisadas e paralíticas de histeria, de sentimentos reprimidos. Paralisias frequentemente se associaram em todo o diagnóstico da medicina humana a realidades produzidas pela mente, pela psique, pela angústia culposa ou pela histeria, fruto de repressões e tabus não pronunciados na vida. O fato é que Jesus olha para aquilo tudo e diz, vendo-lhes a fé, vendo a fé deles, disse: o amigo de você está perdoado. O amigo de você está perdoado. Aí a religião se levantou. Que negócio é esse? Por causa da fé de uns, a culpa de um será perdoada? Blasfêmia 1. Blasfêmia 2. Um homem declarar que por causa da fé de alguns acerca de um amigo, os pecados do amigo estavam perdoados? Blasfêmia 3. Quem na terra pode dizer que pecados estão perdoados? Só alguém que fosse Deus. E porventura tu és Deus? Não, tu não és. Logo, blasfêmia 4. Tudo é blasfêmia. Mas Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Aí a religião se levanta com tudo é blasfêmia. E Jesus, percebendo logo no seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais estas coisas nos vossos corações? Por que vocês são tão ruins assim? Vocês são ruins demais. Vocês torcem contra a vida, vocês são perversos, são judiciosos, vocês são pequenininhos. Que coisa horrível. Mas então, a propósito do arrazoado, ele usa essa palavra arrazoais praticamente de maneira irônica, porque tudo que não havia aqui era razão, era sentido, era não razão, era implicância, era o raciocínio envenenado. O que é mais fácil?
dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade hoje para perdoar pecados, eu digo a este paralítico, a quem eu já tinha dito: filho, estão perdoados os teus pecados. Só para confirmar o fato de que o homem perdoa homem e que o Filho do Homem é aquele que perdoa e tira os pecados do mundo, e que todo outro homem pode e deve perdoar pecados, e que a verdadeira fé de um ou de muitos, ou de 4 ou 5, reunidos em seu nome, em harmonia, cobre multidão de pecados, como viria a dizer o apóstolo João na primeira epístola dele. Depois, se você vir o seu amigo, o seu irmão pecar não para a morte, não tiver pecado contra a vida, não tiver se tornado um ente absolutamente do inferno, um diabo. Não, se você vir um ser humano pecar pecados humanos, peça a Deus por ele e o Pai o perdoará. Se você vir um ser humano pecar pecados humanos, peça a Deus por ele e o Pai o perdoará, é o que João diz. Não peço que vocês orem por aqueles que pecam pecados desumanos, pecados diabólicos, por esses não, mas por aqueles que pecam pecados pertinentes à existência humana, à condição humana. Peçam a ele, ao Pai, por ele ao Pai, e o Pai o perdoará. É o princípio que Jesus enuncia aqui, que os apóstolos entenderam com a medida da consciência adequada, que não fez com que eles abrissem uma indústria de perdão de pecados. Ao mesmo tempo, fez com que eles soubessem que um homem perdoa outro homem. E que o homem tem que perdoar o outro homem 70 vezes 7. E toda vez que um homem perdoa outro homem, o Pai perdoa o homem perdoado pelo homem. Isso é que parece blasfêmia, como se fosse possível eu perdoar alguém e Deus não perdoar. Então para que Deus me manda perdoar se ele não vai perdoar o cara que eu perdoei? Quando ele me manda perdoar é porque o meu perdão traz o perdão dele, o meu perdão é perdão de Deus também. Agora, e se eu não quiser perdoar, significa que aquele indivíduo nunca terá perdão porque eu me indispus a perdoar? Não. O não perdão passa a ser culpa minha e Deus cuidará dele e o perdoará pelas vias do arrependimento dele ou da presença daqueles igualmente ofendidos que decidam ser parceiros de Deus em Cristo Jesus no perdão do mundo. Isso é muito sério que eu estou dizendo a vocês. É seríssimo. Toda vez que a gente encontra pecado humano sendo pecado por seres humanos, conforme a condição humana, o que o apóstolo João ensina é exatamente isso que Jesus disse. Vocês têm que saber que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, tanto quanto todo aquele que é nascido de Deus e anda no amor de Deus, assim também. Essa é uma confiança que João disse que nós deveríamos aprender a ter nele. É a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A que é que ele associa isto? Essa oração, esse pedido. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Por exemplo, se alguém vir o seu irmão cometer pecado, não para a morte, significando dizer que ele não pecou, o pecado das arrogâncias, das soberbas, que desencaminham multidões, ele não se tornou um destruidor de almas humanas, de existências, um alterador do caminho sadio da vida do próximo.
Ele não se tornou um diabo dissimulador, enganador de pessoas. Não, por esses eu vos digo que nem orem. Mas se alguém vir o seu irmão, que é um irmão, que é um humano, cometer pecado humano, segundo a condição humana, portanto não para a morte, então peça sabendo que você obterá o seu pedido, peça sabendo que é a vontade de Deus que você peça. Peça com essa confiança de que Deus tem prazer em ouvir essa oração. E Deus lhe dará vida ao seu irmão, aos que não pecam para a morte, mas aos que pecam como diabos entre os homens, esses eu digo que vocês nem por eles orem, mas orem por todo ser humano que transgride apenas os limites da condição humana. Toda injustiça praticada contra o próximo é pecado. E tanto maior quanto seja a injustiça atingindo o próximo, mais profundo se torna o pecado para a morte na alma do indivíduo. Aí só ele e Deus, mais ninguém. Mas tudo que diz respeito à condição humana, ele vê a fé, vendo-lhes a fé do pai, a fé da mãe, a fé dos irmãos, da família reunida, a fé dos filhos em favor de um pai, de uma mãe, a fé da comunidade dos que dizem que são nascidos no amor de Deus, intercedendo em favor de uma condição humana, de alguém que transgrediu transgressões humanas e pessoais. Não é um diabo estragador de existências. Jesus olha para essa fé e está me ensinando que ele vê essa fé. Vendo-lhes a fé, disse ao amigo: estão perdoados os teus pecados. Vendo-lhes a fé. E vendo-lhes a fé, diz ao paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. Mas começa vendo a fé de quem crê na graça de Deus em favor do próximo. E a gente manifesta essa fé que crê em perdão. Como é que eu manifesto? Perdoando. Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Como é que eu demonstro que eu sou um ser misericordioso? Sendo misericordioso. Não é falando de misericórdia nem de compaixão. Como é que eu sou generoso? É expressando generosidade, não é conversando com poesia generosa. Vendo-lhes a fé, porque a fé não habita a subjetividade. Ela habita a subjetividade apenas para produzir frutos objetivos na existência da gente, de todos nós. E aquele que disse, não esqueça isso, que eu devo perdoar o meu próximo até 70 vezes 7 num dia, não me manda perdoar se ele mesmo não perdoar a quem eu perdoo. E é isso que a religião não quer. Porque tira o eixo do poder da mão dos sacerdotes profissionais, tira o eixo do poder do altar, tira o eixo do poder da hóstia, do cálice, do pão, do vinho, desvaticaniza o perdão de pecados e faz com que qualquer outro homem perdoe o seu próximo em nome de Deus, e perdoado esteja em nome de Jesus. E nisto não há religião, exceto no melhor sentido da palavra religião, único sentido possível. É quando eu pratico a única religião possível. É aquela que me liga ao meu próximo. A única religião praticável é essa. Não é em relação a Deus. Eu só consigo praticar religião em relação a ti. A você. Me religando a ti. Me reconciliando contigo. Te perdoando e sendo perdoado. Essa é a única religião possível. E é essa que o Evangelho me manda praticar. Todo dia.
é viver a imanência de Deus em mim, perdoando o mundo e sendo misericordioso com todo aquele que eu desejo que a misericórdia de Deus alcance, para que eu mesmo seja incluído em todas as misericórdias de Deus. Esse é o espírito do Evangelho. Quem não entendeu ainda isto, infelizmente, não entendeu ainda quase nada. Jesus, por favor, permite que mais essa essência da Boa Nova tenha sido internalizada e crida e aprendida, para que venha a ser praticada por nós. Em nome de Jesus, nós temos perdoados a todos aqueles que nos ofendem e perdoado a todos aqueles que ofendem a muitos, e pedido que tu tenhas misericórdia. Quem quer que a mim me tenha ofendido, perdoado está. Todo. Só no dia de hoje, quantas ofensas a mim eu já li, já vi, de gente que fala, que grava, que manda, que te ofende, que não te conhece, mas pensa que te discerne. E tu sabes que eu só estou falando isto aqui porque isto é verdade no meu coração. Não há ninguém que não esteja perdoado. Eu quero andar perdoado em ti todos os dias da minha vida. Por isso, todo dia, todos estão absolvidos na minha vida. E tu vês a minha fé e vês a nossa fé. Vês a fé de todo aquele que assim enxerga o próximo, com compaixão. Estende hoje o teu perdão sobre milhares de pessoas. Nós, em nome de Jesus, desejamos ver todos perdoados e levantados, desparalisados e postos em pé para andarem sem culpa, em nome de Jesus. VNV TV, o canal é você.